E eu quero, mais uma vez, então, saudar todos os nossos irmãos, aos que estão aqui presentes nesse momento, aqueles que com certeza estarão depois lá no site da ARC e também na página do YouTube da ARC Brasil, para poder desfrutar desse estudo, dessa mensagem, dessa palavra, que com certeza vai edificar muito o nosso coração. É uma alegria ter de volta o apóstolo Hélio Sierra, que nos abençoou de uma forma muito especial esse ano, trazendo uma palavra, principalmente pela experiência da própria igreja, a experiência de vida, a forma como ele tem se relacionado ali na cidade de Taubaté e como o ministério foi formado, como ele está conseguindo atravessar esse momento que para todos nós tem sido um momento muito difícil, né? No mundo inteiro. Então, aprender sempre é maravilhoso e, por isso, mais uma vez, obrigado a todos e passamos então a palavra ao apóstolo Hélio. Seja bem-vindo, apóstolo, e fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, graça e paz a todos. Obrigado pelo privilégio de estar partilhando desse momento com vocês, sempre na dependência do Senhor, daquilo que Ele quer construir, né? E eu aprendi algo na minha vida que é fazer festa para um. Então, meu objetivo em tudo aquilo que eu faço é um, né? Então, eu faço festa, estrutura. Se vier um, tá bom demais, né? Então, hoje eu estou diante de uma multidão aqui na ARC, podendo partilhar com vocês. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças. Pai, como nós temos feito e dito repetidamente, total dependência do Senhor, da tua inspiração, do teu Santo Espírito. E quero pedir, Pai, que esta tarde seja da mesma forma. Que o Senhor possa usar a minha vida. Se aquilo que a gente tem trabalhado e produzido possa servir de edificação para alguém, para o corpo, para uma igreja, né? Nós nos alegramos com isso, porque nós estamos para servir e manifestar o amor do Cristo ressuscitado. Pai, abençoa cada pessoa que está junto com a gente. O Senhor tem marcado esse mês de novembro como o mês do sobrenatural, a revelação do sobrenatural. E que nós possamos viver isso de uma forma muito intensa, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos lá, né? Nós também nesse finalzinho de ano, eu estava vendo o Eduardo falando, né, sobre a questão das comunidades. E outro dia eu estava vendo um artigo. Eu não sou crítico da igreja, não. Eu sou fã da igreja. Sou apaixonado pela igreja do Senhor. Mas outro dia eu vi um artigo muito interessante, que o movimento pentecostal, neopentecostal, ele tirou da gente uma visão comunitária, né? Então, veio a teologia da prosperidade, veio todas essas coisas, e tudo que nós pensamos e buscamos na igreja sempre é para a gente. Não tem um alcance comunitário, né? A igreja, muitas vezes, as milhares de igrejas, não tem uma visão comunitária. Ela tem uma visão de expandir a sua igreja, a sua denominação, né? E todo o trabalho é voltado para isso, né? Para a edificação de não sei se poderia chamar de um projeto pessoal ou de uma forma de vida. Então, às vezes, a gente vê quantos milhares de milhões
a igreja tem produzido nesse tempo, com tantos trabalhos, com tantas coisas, mas que isso não vira um trabalho comunitário, não vira envolvimento com a sociedade. E a consequência disso está sendo o quê? Nós nunca tivemos um povo, uma época da humanidade, com as pessoas tão desesperadas por Deus, tão desesperadas por resposta. E a igreja não consegue, na minha ótica bem limitada, né? Eu estou falando de Taubaté, de uma igreja local, né? Não sou de viajar muito, sou meio que ermitão gospel, gosto de ficar em casa, trabalhar com a comunidade, mas eu vejo que as pessoas estão ansiando, estão desejando por Deus e estão agarrando em qualquer coisa que aparece. E a gente não consegue despertar para isso. Né? Ontem eu vi uma manifestação dos muçulmanos na França. Que coisa impressionante a quantidade de pessoas. Como eles estão ganhando gente, né? A gente vê a questão hoje do estado da sociedade, né? A questão de gênero, disso tudo. A única palavra que as pessoas falam assim, Deus é amor. E Deus me entende. E Deus me ama desse jeito. Né? A gente atende aqui algumas pessoas que estão no homossexualismo e as pessoas falam assim, eu nasci desse jeito. Mulher falando, eu nasci homem, num corpo de mulher. E Deus me ama desse jeito. Mas a gente fala, mas o amor dele vai além disso. Né? O amor dele é para tirar você do pecado, é para te dar uma identidade, mas ela não consegue entender que Deus tem um projeto diferente. Porque quem seria responsável por isso seria a igreja. A igreja sendo responsável de levar o amor, de levar a cura, né? São pessoas feridas, pessoas que precisam de uma cura no seu interior, precisam de uma cura da sua história, né? E a gente não consegue corresponder. Muitas vezes preso apenas em números, né? Então, todo o nosso trabalho, tudo que a gente tem desenvolvido como igreja, tem sido nessa direção de poder alcançar as mais diversas formas, usando os mais diversos meios possíveis, né, de envolvimento. Hoje nós estamos vendo lá, eu não sei como é que terminou a eleição nos Estados Unidos. Né, se o Trump ganhou ou se foi o Biden. Porque alguém sabe, o Luiz sabe, o Eduardo sabe, mas até ontem à noite o Biden estava levando... Não terminou a porta. E a gente vê que a igreja apoiou maciçamente o Donald Trump. E empenhou o seu papel profético, empenhou, né, grandes ministros, mas não tivemos uma voz suficientemente forte para mudar a história lá. Porque nós estamos apoiando que não, sem julgamento, né? Mas pela vida, não está conseguindo convencer. Né? Estão optando
Estamos vendo no Rio de Janeiro aí o Crivella, um pastor também, né? Comprometido também, e parece que o Eduardo Paes deve ganhar com toda a vida dele. O Rio de Janeiro é um estado, é uma cidade, né, que a quantidade de igrejas, da população cristã é tão, no meu espírito, que o Senhor está construindo nesse tempo algo poderoso. Toda essa história que eu estou falando aqui hoje, isso é o fechamento de um ciclo da igreja. O Senhor está... A gente não vê o seu trabalho, porque ele trabalha 90% do seu trabalho, a gente não vê. Vê quando vem a luz. Né? Mas o Senhor está estabelecendo uma agenda para a igreja. Ele está levantando igrejas locais, eu falei isso outra vez, pequenos ministérios, né? E está produzindo, né? A igreja está saindo de um discurso de derrota, embora a gente lute por coisas que parecem ser vitória. Mas, no final, a gente acaba pregando uma vida de derrota. E não tem nada mais poderoso sobre a terra do que a igreja. A igreja é o último porto seguro de qualquer pessoa. Quando a pessoa se decepciona com a igreja, quando a pessoa se entristece com a igreja, com um ministério, com um pastor, você vê que ela, para entrar nos eixos novamente, é muito difícil. Mas eu creio que esse tempo, né, que o Senhor está produzindo essa mudança, a igreja vai começar a mudar o seu discurso radicalmente nessa próxima temporada. Profeticamente, a gente já vê isso há algum tempo. Creio que já, no meu caso, já há uns 15 ou 20 anos atrás, a gente vem observando esse trabalhar de Deus para este tempo, de começar a produzir uma igreja mais comunitária, que vai mais de encontro, que tem uma participação social mais ativa, aonde os ministros conseguem, né, ser ministros não protagonistas de todos os papéis da igreja. Então, como igreja, eu tenho que produzir pessoas, juntamente com todo o ministério, para atuar nas mais diversas áreas da sociedade. E eu creio que é aí que a igreja começa a ter. Eu não tenho que ser político, eu não tenho que ser vereador, eu não tenho que ser deputado, mas eu tenho que ter gente com qualidade moral, formada no Evangelho, conhecendo a palavra, conhecendo o propósito eterno do Senhor e fazer diferença nesses ambientes. Então, a gente vê que isso começa a ganhar força. A gente vê que essa agenda do Senhor para este tempo não é uma agenda de derrota, não é uma agenda de abandono, não é uma agenda de desistência, mas é uma agenda de vitória, de implantação, e nós vamos viver. Nós que estamos vivos nesse tempo, nós vamos viver o melhor tempo da igreja. E nós vamos deixar um legado para a próxima geração. Né? Os nossos filhos já estão grandes. Né? O meu filho tem 41 e a menina tem 39. Então, já sou avô, já tenho um neto de 17, uma neta de 13, agora nasceu mais uma há alguns dias, está aí com 21 dias. Né? Mas eu sei que eu estou deixando um legado. Estou deixando uma história. E eu creio que eles vão viver um mundo muito melhor, muito mais saudável do que nós estamos vivendo hoje. Porque a igreja começa a protagonizar um papel diferente. Há um despertar
né, da igreja. Começa a haver uma mudança. Nós estamos vendo que essa fórmula adotada nos últimos 100 anos não funcionou. Pelo contrário, nos fechou, nos trancou e tivemos a lei. Então, eu entendo. Está surgindo aquilo que nós falamos a última vez. Uma igreja integral. Uma igreja que está disposta a estar envolvida. Uma igreja disposta a ouvir a voz do Senhor e colocar em prática. Tanto que para esse mês agora de novembro, né, o Senhor nos trouxe uma palavra. O mês passado, de outubro, foi um mês de cura. Ministramos muita cura. Cura física, cura interior, conseguindo chegar nas pessoas, nas suas feridas, e o Senhor deu graça. E esse mês o Senhor está ainda nos levando um passo adiante, que é a revelação do sobrenatural. A igreja vai voltar a viver de uma forma intensa a ação do sobrenatural. Aquilo que a gente não consegue com a nossa força, aquilo que a gente não consegue com o nosso conhecimento, aquilo que a gente não consegue com a nossa teologia, muitas vezes, nós vamos conseguir com o sobrenatural. Né? Eu me lembro lá quando Moisés, diante do Senhor, ele fala: Senhor, e se não crer em mim, em nome de quem que eu estou indo? O Senhor fala para ele: pega essa vara, joga essa vara no chão. E aquela vara se torna uma cobra. E vice-versa. Eu creio que o Senhor está nos equipando nesse tempo, nesse novo despertar, que nós vamos ter uma operação do sobrenatural que será visível e as pessoas crerão que o Senhor está à frente. Porque nós somos conduzidos, né, nesse último tempo. Nós nos distanciamos disso. Mas eu creio que o Senhor está produzindo esse tipo de coisa. Então, eu vejo que ele vai construindo no dia a dia. Né? Nós somos uma igreja local, chamada Sonho de Deus, que fomos desafiados a ser a igreja que ele sonhou. E isso envolve uma gama de coisas, isso envolve um comportamento, isso envolve uma dependência, isso envolve uma maneira de conduzir a igreja, de colocar em prática aquilo que ele pensou como sistema de governo para a igreja, que é a paternidade, né? Que nos levou a entender que o líder não é para ser personalista, mas é para ser um ativador de pessoas e trabalhando e servindo e equipando, né? Então nós estamos vivendo isso nesse tempo. Esse mês, nos últimos 4 meses desse ano, nós aqui aprendemos com o profeta Amaro que ele fala sobre o BRO, B-R-O, que é setembro, outubro, novembro e dezembro, os 4 meses que terminam. E estamos fazendo um planejamento, estamos ouvindo todas as áreas da igreja, ajustando todas as coisas. Para quê? Para que em 2021 a gente esteja mais afiado, mais ajustado, mais equipado e envolvendo as pessoas, porque a gente não conseguiria fazer. Então, o meu papel é mais de um maestro, é de olhar e ver essas coisas, de caminhar no profético. E eu gosto muito quando Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5,
do verso 3 ao 5, e que ele dá para a gente 5 palavras para a gente conduzir a nossa vida, né, que eu vou partilhar com vocês. Não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz esperança. A perseverança produz a perseverança. A perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Então, eu entendo isso, que ele está nos dando aqui 5 palavras para que a gente possa, no nosso caso, conduzir como ministério e que eu possa colocar em prática no nosso dia a dia. A primeira palavra é gloriar, a segunda é tribulação, a terceira é experiência, a terceira é perseverança, a quarta é experiência, e a quinta, esperança. E de todas essas palavras, para a gente aqui, o maior desafio é perseverança. Porque, como um povo profético, a profecia não tem data e não tem hora para acontecer. Então, tem palavras proféticas que a gente espera 15 anos, espera 20 anos. Tem outras que você fala, acontece no dia seguinte. Então, para a gente, a palavra mais forte é perseverança. Mas, como casa, o que a gente faz? Nós nos gloriamos no Senhor. O que nós entendemos que é gloriado no Senhor? É estar na sua presença e na sua dependência de forma constante. E o que isso representa, né? Esse gloriar? Isso não é um lugar físico. Isso não é num templo, nem é tampouco num monte, mas estar cheio do Espírito Santo. É entender que em tudo, como igreja, nós temos que saber que é Ele, que é para Ele que nós fazemos. Né? Como Cristo manifestava a glória e Ele também contemplava a glória do Pai. Quando eu entendo que quando eu me glorio nele, eu estou me habilitando para vencer as tribulações. Então, a minha presença diante dele, tudo isso que eu estou falando é como casa, como pensamento, como vida. E quando eu me glorio nele, quando eu tenho a capacidade de dar graças por tudo e permanecer na sua presença, não buscar caminhos alternativos que não seja depender exclusivamente dele. E daí a gente vai vivendo um milagre a cada dia. O Aloysio conhece a nossa casa, é uma casa modesta, mas é cara, porque é um prédio bem localizado, é grande, e vencer os meses, né? Agora, na pandemia, eu fiquei 4 meses sem aparecer na igreja. Fiquei em casa, né? E os filhos foram tocando, foram produzindo, e é interessante que a igreja conseguiu passar por esse tempo. Nós não fizemos uso de nenhum recurso que o governo deu. Nós não fomos no nosso senhorio pedir redução do aluguel. Pagamos o aluguel, o valor integral. Porque nós falamos, se o senhor está nos dando dinheiro suficiente, por que eu vou pleitear uma vantagem? E graças a Deus, até hoje nós conseguimos passar. Não mexemos no salário de nenhum funcionário da igreja, porque também o Senhor foi nos sustentando. Então, o fato de
está na presença dele, está vivendo isto com ele, nos habilitou, né? Nos preparou para superar todo esse período. Então, nós vivemos desse jeito. Entendemos, né, que a segunda palavra é tribulação. E isso é uma palavra que nós demonizamos ela. A gente fala tribulação para um crente, ele fica até arrepiado. Ele até amarra a nossa palavra, né? E a tribulação é algo precioso, porque não entende o que o Senhor quer produzir na nossa vida a partir daí. Porque nós somos criados, eu falei, eu vim da igreja católica, nós somos criados baseado na troca com Deus. Nós somos, né, na igreja evangélica, fomos habituados às campanhas, né, aos montes, a buscar caminhos alternativos, muitas vezes, né, manipulando um pouco, criando, né, os mergulhos de Naamã, as 5 pedras de Davi, e não entende, né, fica preso nas promessas que as pessoas vão trazendo para a gente e não há um entendimento da cruz. O que é a cruz? E no novo pacto, quando a gente entende, né, o novo pacto, a nova aliança, a gente vê uma maior luz lançada sobre o sofrimento e a tristeza do homem. Nos prepara. O sentido da palavra tribulação é um sentido de peso, de pressão, e que é necessário nós resistirmos. A tribulação nos esmaga muitas vezes, nos fere, mas a palavra quer dizer que separa. Tribulação vem do latim de tribulum, que é separar a palha da espiga. E muitas vezes a tribulação que nós passamos no ministério, porque não adianta falar que nós, pastores e ministros, somos super-homens. Não tem como dizer que nós estamos isentos da tribulação. E porque o Senhor está num processo constante, trabalhando em nossas vidas, nos capacitando, nos levando a algo novo, né? Então, nós entendemos aquilo que o Senhor quer produzir na nossa vida. E daí você vive aquilo que é o propósito eterno do Senhor. O apóstolo Paulo é o mestre da tribulação, né? E ele ensina, em tudo dai graças, tudo concorre para o bem. Ele fala, não desfalecemos, ainda que o homem interior se corrompa, mas o homem interior se renova a cada dia. A igreja é um ambiente de renovação diária diante do Senhor. A cada dia, uma nova experiência. E isso faz com que o ministério se torne leve. O ministério não é um lugar de peso. Se alguém me falasse, você toparia ser ministro de novo? Eu falo na mesma hora. Experimento no ministério com aquilo que a gente tem vivido. Algo tremendo. E não é com grandes coisas. É com a simplicidade da vida. É com a paternidade de você ver que você estabelece vínculos de amor com aquelas pessoas que caminham junto. Porque quando nós falamos de paternidade, nós não falamos de mando, nós não falamos de domínio das pessoas. Nós falamos de orientar como um pai orienta um filho.
a nossa paternidade, ela tem um limite, que é a obediência de quem ouve. Se a pessoa ouvir e não quiser pôr em prática, nós não podemos fazer nada. A gente orienta e a pessoa decide. Então, quando a gente vê que isso se torna uma realidade, e você começa a estabelecer uma comunidade aonde o relacionamento é de vínculos de amor, é de paternidade, isso faz com que as coisas se tornem leves. Então, aqui ficamos 4 meses que é ausente da igreja. Os filhos tocando, lógico que o telefone funciona, lógico que a internet funcionou. A minha participação nos cultos era mandar um vídeo, uma mensagem curta, e os filhos tocando tudo. E a igreja não sofreu a questão de continuidade. A tribulação produz em nós um poder permanente e um amadurecimento de caráter. E isso vai nos confirmando na jornada com o Senhor. Então, vivemos isso. A terceira palavra, e para mim essa é a palavra-chave da pregação da vida cristã, principalmente para os ministros, porque é na falta de perseverança que o barco afunda. É na falta de perseverança que as pessoas desistem. Eu ouvi uma pregação, um ensino, que diz que todos nós, que a primeira aula que nós temos que receber como líderes e ministrar como líderes é estar pronto para ser rejeitado. Então, isso é muito verdadeiro na nossa vida, ainda mais quando você está imbuído de produzir algo novo. Quando você está imbuído de construir algo que o Senhor quer, né? Sem se comparar, logicamente, porque Jesus, né? Mas você vê que ele, o tempo todo, ele é confrontado. Ele confronta, né? Você pega lá Mateus, a partir do capítulo 21, ele sendo confrontado pelo poder político, pelo poder de Herodes. Você vê ele sendo confrontado pelos sacerdotes. Você vê ele sendo confrontado pelas pessoas. Você vê ele não sendo aceito, né? Ele lá em Lucas 4:18, ele vai no templo, as pessoas rejeitam ele no templo. Então, se a gente não tiver entendimento disso, na nossa vida ministerial, a questão da rejeição para aquilo que a gente traz, mas a perseverança nos faz insistir. Eu não sei se a outra vez que eu estive aqui eu falei sobre isso. Os 3 passos, ou os 3 estágios de um pioneiro. O primeiro estágio de um pioneiro é ser ridículo. Quando você traz uma ideia, quando você fala, o Senhor mudou o nome da cidade para Taubaté, terra de adoradores. Riram, fazem chacota, debocham, né? Então, o primeiro passo de um pioneiro, de alguém que tem uma ideia, de alguém que tem uma inspiração, de alguém que tem um chamado do Senhor, é ser rejeitado, é estar no ridículo. O segundo passo é a observação. Hoje, depois de 12 anos, as pessoas já falam assim, não é que eles não são tão loucos? Não é que a coisa está dando certo? Não é que aquilo que eles estavam falando, eles estão conseguindo levar adiante? Não é que a cidade está sendo transformada? Não é que... Então, eles vão observando. E o terceiro estágio é da admiração. É que quando as coisas dão certo, daí todo mundo fala assim, eu sabia que ia dar certo. Desde o início, né? Eu lembro quando nós começamos
a igreja aqui, né, Ministério Sonho de Deus. A palavra que nós recebemos foi ser a igreja que o Senhor sonhou. E o pessoal riu da gente, debochou. Né? Hoje nós atendemos aqui, tem com a gente aqui mais de 100 pastores. O apóstolo Cristiano toca o ministério de Aljaba, especificamente para cuidar de outros pastores. Hoje tem mais de 75 pastores. Então, vai produzindo. Então, agora, o que nos sustenta nisso é a perseverança, é a confiança. Né? Eu creio que o Eduardo aí está à frente da ARC, né? O quanto deve ser árduo, né? Avançar a cada passo, a cada dia. É mais um ministério, é mais uma coisa, é os americanos, né? E tudo isso. Como o Aloysio com a Covum também, né? Por muito tempo. Então, a gente vê que a perseverança, ela nos impulsiona, ela nos sustenta. Porque se você tem medo, você não persevera. Se você ouve as outras vozes, você não persevera. E eu creio que a maior dificuldade hoje da igreja é a falta de perseverança nos propósitos do Senhor. É de caminhar segundo a sua palavra. Outra coisa que a gente observa hoje, que é a quarta palavra, experiência. Quanto mais eu persevero, maior é minha experiência com o Senhor. Quanto mais eu insisto em levar adiante uma palavra profética, quanto mais nós vamos estar inaugurando aqui uns dias o nosso estúdio de TV, bonitinho agora, equipadinho, 12 anos para conseguir construir isso. Mas nós não deixamos um dia o sonho da TV rica ir por água abaixo. Porque nós perdemos o medo. Hoje nós temos uma palavra de construir um hospital em Taubaté, entre muitas coisas. Mas a minha experiência com o Senhor, por aquilo que eu já passei, isso produziu em mim perseverança. E a perseverança me levou a uma maior experiência com o Senhor, que Ele não falha e que Ele vai o tempo todo. Então, nós estamos hoje aí trabalhando, vamos estar aí preparando prefeitos, vereadores, políticos, juízes, e a gente vê isso tudo acontecendo. O apóstolo Paulo fala muito disso, né? Que ele sabe passar falta, sabe ter abundância, mas em todas as coisas, ela é experimentado. O que nós só temos que ser é experimentados no Senhor. Nós que queremos transformar uma sociedade, nós que queremos transformar uma comunidade, queremos transformar uma cidade como o Rio de Janeiro. É necessário isso. É necessário a experiência. É necessário entender quem é o Senhor. Só persevera quem tem experiência. Quem não tem experiência, não persevera. Agora, eu sei que hoje eu posso esperar, eu posso começar um hospital e não tenho a convicção de que eu vou inaugurá-lo. Mas eu tenho a convicção de que alguém vai inaugurar. Porque o Senhor nos impulsionou a isso. Porque a experiência que eu tenho com Ele, a experiência que a perseverança produziu na minha vida. Então, a igreja é mais do que um negócio. Ou a igreja é para ser tudo menos um negócio. É para ser um lugar da vivência da vida cristã, da sua palavra, aplicando os seus princípios, os seus valores e
crescendo com Ele. E já estou encerrando o meu tempo. A última palavrinha, esperança. E a esperança e a fé é a certeza. Né? A esperança é a capacidade do homem contemplar o futuro. Né? Eu comecei falando daquilo que o Senhor está implantando uma nova agenda, ou ele está fazendo valer a agenda dele. Os homens, por um tempo, resolveram mexer na agenda de Deus. E Deus falou, negativo. Quem tem o controle de todas as coisas sou eu. Eu vou dar um break em vocês e vou fazer valer a minha agenda. E é esse tempo tremendo que nós vamos estar, já estamos começando a viver. Né? Mas isso nos dá a capacidade de contemplar o futuro. Se você falar, Wellington, você é pessimista com o amanhã? Não, eu sou otimista. Eu sei que nós vamos avançar e que as coisas serão muito melhores do que hoje. Eu brinco aqui na igreja, né? Hoje é costume você maquiar defunto. Hoje você vai num velório, você olha para o defunto é bonito. Né? Ele está até sorrindo. Você fala, nossa, esse homem morreu em paz, essa mulher morreu em paz. Né? E eu já pedi ao contrário. Falei, olha, quando eu morrer, eu quero que vocês façam uma maquiagem com a cara emburrada, com a testa franzida, e um bilhete do lado do caixão, indo contra a sua vontade. Tão esperançoso que eu sou. Tanto que eu creio naquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que a igreja vai experimentar. Porque a esperança não depende daquilo que eu possuo. Eu não preciso ter nada para ter esperança. E nem tampouco das minhas habilidades. Eu não tenho esperança porque eu tenho habilidade para fazer. Eu tenho esperança porque eu sei que o meu Senhor vai cumprir em mim aquilo que Ele prometeu. Então, isso me leva num nível de voo, numa visão, numa tranquilidade que nós vamos avançar cada dia mais. Nada justificava a esperança de Abraão. Que esperança ele podia ter com 75 anos, com a sua esposa, já cessado o costume, ele já com o corpo adormecido, que ele geraria uma nação se não fosse a esperança. Então, a igreja hoje, nós precisamos ter uma palavra de esperança. Nós precisamos entrar nos lugares com uma palavra de esperança, de paz, de alegria, a palavra do reino. Justiça, gozo e paz. Nós não podemos ficar com essa palavra fechada dentro da gente em 4 paredes. Mas nós temos que falar isso de uma maneira prática, muito além de um discurso. Se eu falo de justiça, e a justiça aqui é a justiça do Senhor, que supera o entendimento das pessoas, é a justiça que eu devo abençoar além do que a pessoa merece, né? Que a nossa alegria não é essa alegria mundana e que a nossa paz é baseada no nosso Senhor. Então, nós caminhamos desse jeito, né? O amor do Senhor não tem fim. Então, o que eu queria falar hoje para vocês, né? É isso. Vamos avançar.
Não sei o tamanho da igreja de cada um. Eu não conheço a dificuldade de ninguém. Pode ser que eu esteja falando aqui e vocês estão falando para quem que esse homem está falando, né? Mas eu sei que para alguém isso vai servir alguma coisa. Eu sei que o Senhor vai produzir esse tempo. Eu sei que nós vamos testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo. O profeta Eliseu gerou esperança naquela mulher que não tinha filhos. Olha que palavra tremenda. Quando você entra numa situação em que todo o quadro está definido, aonde colocar um ponto final, e você tem uma palavra de esperança. Você tem uma palavra do Senhor para aquela vida. Você tem uma palavra de cura. Você tem uma palavra de avanço. E isso que eu falo. Então, qual a condição que nós temos hoje de construir um hospital? Se a receita que nós temos é suficiente para tocar aquilo que já está aqui. Mas eu tenho a esperança. E eu não sei como que o Senhor vai fazer. E eu ainda sou mais chato, porque o Senhor liberou para nós uma palavra e nós somos uma fábrica de milionários. Não são milionários que vão chegar. São milionários que serão formados aqui dentro. Então eu fico tranquilo. Né? Serei pai de filhos milionários. E a gente vai podendo desfrutar disso tudo, e daí as condições deixam de ser importantes. Então, é isso que eu queria partilhar com vocês nessa horinha. Não sei se era isso que vocês queriam ouvir, mas foi isso que eu senti no meu espírito, de partilhar esse tempo em que nós estamos entrando com o Senhor. Vocês, eu, a igreja no Brasil. Vamos nos assustar com muitas coisas que ele vai fazer. Vamos nos assustar com a mudança em grandes ministérios. Porque ele vai usar esse grupo. Ele não precisa mais do que um homem para transformar uma história. O faraó mandou matar todos os meninos judeus. Deixou escapar um, Moisés. Foi o libertador. Então, Deus não precisa mais do que um. Agora, se ele tiver, e a gente pode dizer que esse um é a igreja, que é o seu corpo, que ele é a cabeça. Então, essa é a nossa esperança para esse tempo. Essa é a nossa esperança para a Alemanha, né? Que tem um solo vasto de sementes plantado no reino, que edificou muito. E o Senhor não está cego para isso, e nem tampouco é um Senhor injusto. Ele muda a história no tempo dele, com a pessoa que ele quer usar. É ele quem escolhe, e normalmente ele escolhe só gente para confundir. Ele não escolhe quem você espera, ele escolhe quem ele quer. Então, meus amados, muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, Eduardo, obrigado pela oportunidade de ser comigo. Meu amigo Aloysio, que é suspeito, né? É um irmão de tantos anos e nos chama, mas para mim é sempre um privilégio, uma honra. Não me sinto merecedor disso tudo, de estar aí com um povo tão avançado, mas é assim que nós vivemos. Deus os abençoe. Aleluia, graças a Deus, apóstolo. Eu queria saber se nós temos alguns minutos aí para interagir aí com quem quer perguntar alguma coisa, se está disponível esse tempo. Tem. Ok. Eu fiz aqui algumas anotações e gostaria que os irmãos que quisessem perguntar, sinalizassem para perguntar, algo que tenha
despertado aqui nesse período em que nós ouvimos, mas quando o apóstolo fala aqui em Romanos 5, e foi uma palavra poderosa, ela trouxe, de fato, clareza, a tribulação, de fato, é produtiva, e essa era a compreensão apostólica, que ela é produtiva, ela traz, de fato, um resultado extraordinário. E ele ainda diz que o peso, para nós, não é a tribulação, ela não é a pesada. Pesada é a glória de Deus na nossa vida. Então, ela produz para nós, na verdade, toda essa formação, essa experiência. Na versão NVI fala sobre caráter aprovado, onde fala de experiência, fala de caráter aprovado. E é interessante que Deus, então, tem essa agenda. E a minha pergunta, que eu gostaria que o apóstolo comentasse, é que dentro dessa agenda de Deus, achei muito interessante, no finalzinho, antes da palavra sobre Moisés, o senhor falou sobre Eliseu, né? E de uma forma se há uma compreensão sobre essa nova temporada que nós vamos atravessar, que está diante de nós, se é um tempo profético, por que veio essa comparação de Eliseu, que era uma figura de continuidade, né? Como Elias tem uma tipologia da igreja, do arrebatamento e tudo mais, Eliseu fala de continuidade, fala de porção dobrada do Espírito. E aí, para finalizar, para deixar mais... quando o Senhor fala, através do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5, 27, diz que Cristo Jesus está formando para si mesmo uma igreja gloriosa. Ele está preparando para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem nenhuma dessas coisas, né? Então, o que eu entendi pela mensagem, pela pregação, é que mesmo diante de aspectos escatológicos, de profecias e tudo mais, nós temos que entender que a igreja do Senhor que se encontra com o noivo, a noiva que encontra com o noivo, não é uma igreja derrotada, é uma igreja vitoriosa, uma igreja gloriosa. Se eu entendi isso ou é outra coisa, apóstolo? Não, é exatamente isso. A igreja é vitoriosa. O Senhor é vitorioso. Ele não nos chamou para a derrota. Ele nos chamou para a vitória. O que eu vejo, Eduardo, que às vezes a dificuldade é que a gente não entende o que Jesus falou com Pedro. Quando fala, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ele não falou, apacenta as tuas ovelhas. É que muitas vezes nós queremos tratar a igreja como algo nosso. E a igreja não é minha. Eu sou servo dele. Eu fui chamado para cuidar daquilo que ele confiou em minha mão. Mas tudo é dele. Então, quando as coisas ficam feias, eu falo, Senhor, foi o Senhor quem me deu isso aí. Eu só estou trabalhando, o Senhor me ajuda. Não sou dono. Não tenho autoridade do dono. Não tenho pretensão do dono. Eu tenho um chamado para servir e para fazer aquilo que é a vontade dele, aquilo que ele fala, aquilo que ele deixou por escrito, né? Então, é isso que eu entendo. E quando eu falo de Eliseu, porque aquela mulher ela não tinha esperança. E ela fala para Eliseu, por que faz assim comigo? Se eu não tenho jeito. E ele depois vê a criança. Então, eu vejo que esse é um papel da gente. Mesmo porque o mundo só está ruim no aspecto do pecado. Sociologicamente, você vê os números, a humanidade está muito melhor, mesmo com 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. É o menor nível, eu falei isso outra vez, é um estudo, é o menor nível da linha de pobreza. É o menor tempo no nível da menor fome sobre a Terra. Então, o mundo não está pior. O mundo está pior moralmente. O mundo está pior no pecado. Mas no sentido físico, não está. Nunca tivemos tanto tempo sem guerra. Interessante, apóstolo. Eu deixo aberto aqui para os irmãos que quiserem fazer pergunta.
Eu quero ser solidário aqui nessa... Gosto muito da sua didática, tem esse lado que deixa sempre um registro muito bom, quando fala sobre os estágios ali, quando fala do pioneiro e fala dos estágios. Eu achei interessante, porque fala a fase do ser ridículo, a segunda fase da observação e o terceiro, então, a fase da admiração. Então, quando nós passamos aqui por essa experiência, eu creio que eu estou na fase 1, a fase do ser ridículo, porque eu, sabendo que o presidente da Câmara dos Vereadores da cidade era um irmão em Cristo, marcamos uma agenda e fomos conversar com ele a respeito da cidade, nessa motivação. Então, eu disse a ele a respeito da experiência terrível que o Carnaval sempre produz, né? É claro que a gente sabe dos empregos e tudo mais, mas a festa, o simbolismo da festa. Mas eu disse para ele, essa questão é chover no molhado, mas eu acho que o prefeito da cidade, nós temos um momento diferente, onde o prefeito da cidade não tem que entregar a chave da cidade ao rei Momo. Isso aí não há uma necessidade dele fazer essa entrega da chave da cidade, porque quando ele entrega isso tem uma base de legalidade, né? E aí, conversando com ele, ali uns 5 minutos conversando sobre isso, ele estava me olhando e me analisando o grau de loucura do que eu estava dizendo. Então, quando o apóstolo estava falando sobre isso, eu pensei assim, bom, estou ainda na fase do ser ridículo. Mas saí dali satisfeito, né? Porque, de alguma forma, estou indo para a segunda fase, da observação, porque o Rio de Janeiro não vai ter Carnaval 2021. Então, eles, no mínimo, devem estar pensando, o que deu errado aí, que não está acontecendo. Então, eu acho interessante esses estágios do pioneirismo, de como nós devemos encarar com uma certa naturalidade esses processos e aguardar com esperança, crendo naquilo que recebemos da parte de Deus. Se Ele disse que vai haver transformação e que Ele vai tocar a cidade, ela será tocada de qualquer forma, ainda que os homens digam que não, vai haver o dia que Deus diz basta, e aí vemos as coisas entrando em cena. Seria isso, apóstolo? Eduardo, e eu creio nisso, né? Eu creio que a sua ida lá motivou isso. Isso não vai estar em nenhum livro de história, ninguém vai falar nada para ninguém, mas como você anda no sobrenatural, a sua visita, a sua autoridade de palavra, foi Deus moveu os céus para honrar a tua palavra. Aleluia. Como o Senhor honrou a palavra de Elias. Deus não falou para Elias, manda secar o ribeiro. Elias arrumou uma confusão para o Senhor, falou, aquele maluco de Elias de novo. Vou ter que secar o ribeiro para todo mundo, para honrar Elias. É esse nível de autoridade que está sobre nós. Aleluia. E que a gente precisa voltar a fazer o uso disso. Falando de Moisés ainda, né? Eu sempre fiquei intrigado. Moisés ficou fugitivo 40 anos. E por que o Senhor não antecipou esse tempo de mandar Moisés lá no faraó? Mas daí eu não lembro qual é o versículo, mas na sequência lá do capítulo 4, ele fala que ele, quando Moisés voltasse lá, todos tinham morrido. O Senhor não deixou ninguém que se lembrasse de Moisés. A sentença que havia sobre Moisés, o Senhor acabou com as pessoas que tinham essa sentença sobre ele. Então, o Senhor age desse jeito. Ele nos dá uma autoridade, né? Ele nos respalda. Ele respalda a sua igreja. Agora, nós temos que fazer de acordo com o que ele quer. Eu não faço para o meu uso, nem para o meu proveito. E nem estou construindo um império em função da igreja. Continuo com a minha vida como sempre foi. Uma vida modesta. Né? Porque a minha casa, única, né? O meu carro, e não tenho sonho de ter casa na praia, de ter isso, não tenho sonho de nada disso. Tudo que vier na minha mão é para produzir algo produtivo para o reino.
Aleluia. Aleluia. Apóstolo, essa visão que o irmão tem, assim, fazendo uma análise sobre essa experiência aí em Taubaté, quando o irmão fala sobre as mudanças, que teve que reunir igrejas, determinar uma agenda para 2021, uma reorganização daquilo que era antes da pandemia, agora pós-pandemia, qual vai ser o comportamento de cada área. E, ao mesmo tempo, o irmão falou a respeito de que ainda estão no processo, o imóvel ainda é alugado, então parece que isso não é uma preocupação imediata. A preocupação de ser a eclesia é muito mais, de fato, o que lhe chama mais atenção, de ter essa influência dentro da sociedade, formando líderes nas diversos segmentos. Essa compreensão, essa visão mesmo, é uma visão de entrar, é muito mais focado dentro dessa realidade, de chegar e construir algo que no futuro, se isso se tornar um templo próprio, alguma coisa, isso será apenas uma consequência, que a igreja está, de fato, no seu papel e ela não tem que se estressar com essa situação, seria isso? Sim, não é esse o alvo, não é esse o investimento. Nós não temos preocupação, o Senhor nunca vai nos deixar, né? E também nós não precisamos de nada. O que a gente precisa é de uma voz, né? De um banquinho, né? Como fazia, acho que John Wesley, né? O mundo é minha paróquia. Não precisamos estar. Não é isso que faz a igreja. Isso até nos afasta, parece, quando você está fincado num lugar. Quando você tem um prédio, você tem um patrimônio, né? Eu acho que é muito mais interessante você desfrutar disso, né? Então, por exemplo, o prédio que nós estamos aqui, na cidade, ele está avaliado em torno de 16 milhões. E o percentual que eu pago de aluguel, ele é muito inferior do que o valor. Então, com 16 milhões, eu faço parte do hospital, eu faço escola, eu faço todas essas coisas. Então, é muito mais nós temos a igreja. Fazer isso valer. Né? E aqui nessa eleição esse ano, falei para vocês outra vez. Então, nós convidamos todos os candidatos a prefeito para vir à igreja. Então, Taubaté tem 10 candidatos a prefeito. Dos 10, 9 vieram à igreja. E nós demos um tempo para eles, cada sábado, 2 candidatos, não fizemos debate, não fizemos pergunta e deixamos eles falarem. Como eu tinha falado para você, que a gente tem aquela experiência de reunir as pessoas, mais de 100 profissionais, gerou mais de 100 projetos, daqueles 100 projetos, nós selecionamos 40. Para todos os prefeitos, candidatos, nós entregamos uma pasta com 40 projetos viáveis. Então, eles vieram na igreja e eles viram uma igreja diferente, não pedindo, mas propondo alguma coisa. E nenhum projeto era para nós. Então, todos os projetos para a comunidade, para a cidade. Melhor condição de bairro, melhor condição de empreendedorismo e melhor condição de mobilidade urbana, porque tem bastante profissionais nessa área e eles se surpreenderam. Então, de uma forma muito simples, todos os candidatos a prefeito conhecem a nossa igreja hoje e sabem aquilo que nós portamos. Legal isso. Né? Agora fiquei curioso, apóstolo. Uma curiosidade. Esses partidos, eles foram diversos, ou seja, sem nenhuma restrição, direita, esquerda, não importa. Porque nós não temos partido. O nosso partido é o reino de Deus. A direita não serve, a esquerda não serve, o centrão não serve. Então, o que a gente quer? Quer ver o que as pessoas portam. Agora, eu sei, por exemplo, o candidato do PT aqui hoje seria o melhor candidato. E ele é meu amigo. No passado, eu trabalhei com ele na prefeitura.
Eu falei para ele, não adianta você ter uma linguagem para a igreja, falar, não olhe para o partido, olhe para mim. Eu falei, isso não resolve nada, porque daqui a 2 anos você é prefeito, o Lula é candidato a presidente, e você vai ter que trabalhar para o Lula. E você vai trabalhar contra mim daí, porque você vai querer trazer os princípios da esquerda. O sistema de família deles, o incesto, o aborto, tudo isso. Então, isso me impossibilita, entendeu? Então, mas recebemos todo mundo, pessoal do pessoal, e não perguntamos nada. Então, eles ficavam intrigados, né? E daí terminava, alguém tem alguma pergunta? Não. Só queremos ver o que você tem. Qual é o seu projeto? Agora, aconteceu algo interessante nessa eleição, né? Essa eleição tem dois candidatos que são da igreja, não da nossa, que frequentam a igreja, tem uma vida nunca tivemos isso. Então, eu já vi uma mudança. Eu já vi que essa semente, e eu tenho certeza que não em 2004, mas em 2008, o prefeito de Taubaté será um cristão comprometido dentro desses princípios que a gente tem falado. Amém. Amém, apóstolo. Eu queria abrir, se alguém, apóstolo Aloysio, abriu o microfone assim, pode falar. Isso que o Eli falou é uma coisa muito importante, porque como igreja, na mentalidade que nós temos hoje, nós damos grande valor ao lugar. Eu sempre, quando eu penso em lugar, não que lugar não seja importante, mas a Bíblia diz que quando no último encontro de Davi e Saul, que Saul voltou ao seu lugar e que Davi voltou ao seu caminho. Que triste é você só ter um lugar, mas que maravilhoso é você ter um caminho. Então, quando você tem um lugar, tudo que você tem é um passado. Quando você tem um caminho, o que você tem é um futuro. Então, eu creio que a igreja deva estar mais preocupada nos nossos dias com o caminho. Não foi à toa que Jesus, ele disse, eu sou a porta. Mas ele continuou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu não sou um lugar, eu sou um caminho. E é um caminho de verdade e vida. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, nós, como igreja, tomando a palavra do Eli, como há uma preocupação com lugares. Você vê que quando Davi mesmo ficou com preocupação de lugar em relação a Deus, falando do templo, não é que não possa ter, mas Deus falou, quando foi que eu pedi isso? Quando foi que eu pedi isso? Eu estou pedindo a vocês uma coisa, que tudo que o que Deus pediu, tem a ver com mobilidade. O próprio tabernáculo é móvel. Ele tem que andar. Ele tem que chegar em... Não ficar em um lugar, mas chegar em todos os lugares. Então, deixe-me usar essa expressão, que é uma coisa que eu sinto da parte de Deus, que de uma vez por todas nós temos que pensar que nós não temos que ficar apenas num lugar. Nós temos que chegar em todos os lugares. Foi por isso que Jesus disse, Jerusalém, Judeia, Samaria. E aí ele fala, até os confins da terra. É todos os lugares. Nós não podemos pensar numa singularidade como essa. Às vezes, quando Wesley, que ele citou, disse a minha paróquia é o mundo, ele responde isso porque você não vai parar, você não vai fazer um lugar. E o Wesley disse, não, a minha paróquia é o mundo. Eu tenho que ir para todos os lugares. Olha, eu creio que a igreja vai viver uma nova, como Eli disse,
nós vamos viver uma realidade muito diferente, nós vamos nos espantar extremamente com o que Deus vai fazer. Eu gosto demais daquela postura que no livro de Josué perguntando ao capitão dos exércitos do Senhor, diz: és dos nossos ou és contra nós? E a resposta foi não. O doutor John Piper, ele diz, Deus não está nem aí se é direita ou esquerda. A vontade dele vai se cumprir de qualquer jeito. Ou seja, é interessante que nós pregamos a soberania de Deus, mas um ventinho nos faz ficar preocupados. Uma eleição americana nos faz ficar aflitos. Parece que a China pode tomar conta de tudo. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que todos os reinos da terra são do Senhor. Isso aí. Todos eles. Eu tenho pregado, que me desculpem falar isso, mas eu tenho pregado sobre Apocalipse e Deus me impressionou, Deus me acordou, Deus me despertou, digamos assim, dizendo, olha, estão tão preocupados em descobrir tempos escatológicos, que têm sua importância, e falar sobre assuntos escatológicos que têm sua importância, e que muitas vezes eu digo algo que não é uma frase minha, mas é do McDowell, que ele diz o seguinte, que normalmente os que estão mais certos de seu entendimento são os que são menos confiáveis. E ele diz os que são mais dependentes são os que são mais reveladores. Nós chegamos ao absurdo hoje de ter que revelar a revelação. Porque, em vez de falarmos uma teologia prática, como o Welly está falando, uma teologia que transforma a sociedade, nós estamos com uma teologia que não é pragmática, nós estamos com uma teologia especulativa. E especulação não é fé. Fé afirma. E nós precisamos trazer de novo os valores. Nós precisamos compreender que nós temos um caminho. E é esse caminho que a gente tem que trilhar. Esse caminho que a gente tem que andar. E que a gente, no caminho, a principal coisa é perseverança. No caminho, quando você para, o Salmo 1, eu estou começando a pregar aqui, o Salmo 1, deixa eu parar com isso. O Salmo 1, ele diz o seguinte, bem-aventurado aquele que não anda, mas no início, em hebraico, diz, em marcha aquele que não anda, aquele que não para e aquele que não senta. Então, veja bem, marche, não diminua o ritmo da sua caminhada, nem pare e muito menos sente. Mas persevere até o fim, porque o que perseverar até o fim, este será salvo. Desculpe, Welly. Se você permite, né? O Senhor foi, claro. O Senhor foi o primeiro a abrir mão do templo. Né? Total. Davi quis construir, falou, não, você não vai construir, não. Eu não preciso disso. Vai deixar outro construir, porque você tem a mão suja de sangue. Depois, ele deixa destruir o templo, o grande templo lá, na perseguição. Se ele não quisesse que destruísse o templo, e se o templo fosse importante, ele colocaria 2 anjos ali e tudo seria tocado, menos o templo. E ele fala, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Então, o grande templo para ele somos nós. E, às vezes, nós adoramos mais o templo. O templo é uma credencial que as pessoas usam para sobrepor a outros. Olha, eu tenho uma igreja que tem tantos mil membros. Né? Se o Aloysio permite, o Aloysio
é muito maior do que o templo onde ele está, aonde ele vai, o quanto ele ensina, o quanto ele toca as nações. Né? Você também, o Eduardo, os demais eu não conheço, me perdoe, né? É muito maior do que o templo. Então não pode ser, é mais um instrumento de soberba do que qualquer outra coisa. E você vê as grandes brigas por causa de patrimônio de igreja. Então é isso aí. Você tocou num ponto aí muito importante. Quer dizer, vários assuntos aqui, e eu anotei alguns. Deus está levantando uma agenda para a igreja e deve surgir uma igreja disposta a ouvir a Deus. Mas o ponto que eu queria colocar para o irmão é que eu vi aqui no Rio de Janeiro muitos líderes, isso aconteceu no Brasil também provavelmente, muitos líderes sendo treinados e só se falando do motivacional. Ok, tem o seu valor, mas não se falou sobre essa questão da rejeição. Olha, você vai enfrentar obstáculos, você vai ser rejeitado, né? Então, que isso esteja na agenda da igreja nesse novo tempo, de formar nos discípulos e ensiná-los, trazer ânimo, trazer tudo, mas falar também sobre os percalços, as lutas. É muito bom, viu? Muito edificante. Me chamou muita atenção todos esses contextos. Eu achei fabuloso. Inclusive, o apóstolo Aloysio tocou sobre, enfatizou essa questão dessa disponibilidade, desse mover, desse movimento. O apóstolo falou da grandeza, que nem sempre a significância são propriedades, são enfim, títulos e tudo mais. E aí, ali no penúltimo versículo de Atos 28, diz que Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, quando ele chega em Roma. Então, alguém que vai consolidar seu ministério e ainda não tem uma casa própria. Então, às vezes a gente se ilude também com valores que, na verdade, não são valores, né, no reino de Deus. Ela é importante, a casa, como o apóstolo falou, eu não ambiciono uma casa de campo, mas a casa de campo só tem significância se ela fizer parte do processo daquilo que tem a ver com o reino de Deus, ou com aquilo que Deus queira, né, nos levar a ter ou a possuir para, de alguma forma, glorificar o reino de Deus. Então, a gente tem que ter esse alinhamento da visão apostólica, de fato, como é, porque, senão, tivemos prejuízos muito sérios aqui no Brasil com a falta dessa compreensão, né? Então, muita gente foi motivada a buscar excelência e tudo mais, mas não foi treinada e nem preparada para entender que a tribulação queria exatamente produzir esse caráter aprovado e através dessa experiência, eles alcançariam exatamente esse êxito. Todos querem a coisa pronta, mas ninguém quer pagar o preço daquilo que, de fato, é preciso pagar, né? Atravessar as fases. Todos querem alcançar o sonho, mas não querem ter os processos na vida, né? E transformar o reino de Deus em coisas, né? Exato. Transformar o reino de Deus em coisas. Não, esse carro é do reino. Esse carro é reino. Esse terno é reino. Esse sapato é reino. Né? Tudo coisas. O essencial não entra. Por aquilo que Jesus morreu. Ele não morreu por coisas. A cruz não foi por coisas. A cruz foi por pessoas. Foi por gente. Né? E daí se formou uma igreja muito atrativa. Né? Muito atrativa. Baseada em coisas. Né? E hoje o senhor tem mudado isso significativamente. Apóstolo, agradecemos tremendamente a sua vinda hoje, a sua participação, a ter compartilhado mais um pouquinho também do seu ministério, daquilo que o Senhor tem derramado na sua vida. Aprendemos um pouco mais através da sua visão, olhar alguns aspectos que ampliaram a nossa compreensão, a nossa visão.
Eu creio que será bênção esse registro, esse vídeo vai abençoar muitos outros pastores e outros líderes que vão poder assistir e poder, então, aprender algumas coisas importantes. Não sei se o Aloysio quer deixar algum recado importante para a semana que vem, mas temos o horário, então queríamos já agradecer e pedir ao Aloysio que fizesse a oração O também. importante, próxima semana tem o Haroldo Kuzma, que está conosco, de Blumenau, da Aliança Bíblica de Avivamento de Blumenau. Vai estar conosco. Tá? Pelo L, né? Abençoando aí a vida do L. Senhor nosso Deus, nós queremos abençoar a vida do apóstolo L, te dar graças pela visão que o Senhor tem dado e pela visão que não é restrita, mas que é, Senhor, compartilhada a tantas pessoas para que participem desse toque divino. Nós abençoamos ao L, seu ministério, sua casa, todo o seu viver e o seu ser. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Aleluia. Deus abençoe a todos. Aposto mais uma vez, muita paz, muita saúde. Que Deus continue fortalecendo a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Esperamos todos na quinta-feira, às 17 horas, para também a participação do pastor Haroldo Kuzman de Blumenau. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos. Shalom, shalom. Deus abençoe. Obrigado por tudo.